como agente público, ele que também é um especialista em trânsito, né? Tem a especialização e sempre esta conhecimento amplo aí na área do trânsito para sempre estar como estudioso, como também podemos dizer curioso, né? Isso sempre que faz com que se tenha todo esse conhecimento na área do trânsito. Prazer receber por aqui, Bira, tudo bem? Uma satisfação estar aqui mais uma vez, né, para conversar contigo sobre diversos temas e ressaltar essa curiosidade que nós temos aí com relação à mobilidade humana, o trânsito, as cidades resilientes, enfim, né, são temas aí que sempre nos causam aí um desafio e Sim. Estamos sempre buscando conhecimento para tratar desses assuntos. Pois é, bom, Bira, a mobilidade urbana, eu lembro que você falava sempre desde quando era secretário, como coordenador de trânsito, enfim, e você sempre falava que é preciso ter aquela parte de valorização também e principal do acesso aos pedestres, né, as pessoas aí. Como é que está para considerar hoje o trânsito em Ijuí nesse contexto aí? Eu considero que nós avançamos bastante nessa questão, principalmente da infraestrutura viária, e também com a obra que é uma belíssima obra executada da Avenida das Nações, onde nós tivemos uma qualificação dos passeios públicos, respeitando então as normas da ABNT, a 9050, que é a NBR que trata da acessibilidade universal, enfim. Então, eu acredito que a gente avançou bastante nesse quesito. Ainda há o que se fazer, né? Então, nós também, quando eu estive na condição de vereador, apresentei juntamente com o curso de Direito da Unijuí, nós fizemos um projeto integrador onde nós elaboramos uma legislação para a criação de um fundo de acessibilidade, que visa justamente isso, democratizar os espaços públicos e torná-los acessíveis a todos, né? Quando a gente pensa em acessibilidade, muitas vezes o que vem à nossa mente são aquelas pessoas com uma deficiência física e que necessitem de cadeiras de rodas, que quando você pensa, tem uma acessibilidade é para cadeirante. Não, a acessibilidade universal, o próprio nome diz, né? É aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, aquelas pessoas que têm obesidade mórbida ou têm uma idade já mais avançada, que precisam ter um piso qualificado para fazer a sua caminhada, a mãe com o carrinho de nenê. Então, sim, são diversas situações para que todas as pessoas possam ter esse acesso. Há ainda um avanço, então, a ser feito. Então, nesse sentido que foi proposta essa legislação, que é a criação de um fundo de acessibilidade, onde o município, mapeando as regiões onde há uma grande demanda, por exemplo, por passeio público qualificado, né, ou que seja transitável aos pedestres, ele desenvolve, então, essa política pública de realizar a obra de construção da calçada e depois possa cobrar do proprietário essa execução por meio do IPTU, enfim, do ano posterior, e aí sim alimentar esse fundo para que sempre nós tenhamos aí recursos para fazer esse tipo de obra que torna a cidade uma cidade mais humanizada. Bom, e como você disse, nesse período você entende que houve avanços nessas questões, Bira. Em que pontos principais você cita essas questões aí? Eu acredito sim que a infraestrutura viária, quando nós desenhamos o plano de mobilidade lá em 2009, começamos a discutir, nós passamos por 8 seminários municipal, tratando as questões com relação nós tínhamos a participação do CREA, da Senai e da comunidade como um todo, e nós discutimos isso por diversos seminários, e então, hoje a gente vê uma melhora, principalmente na questão assim, da sinalização de obras, da construção civil. Hoje a gente vê que
que os tapumes eles já estão respeitando aquele espaço destinado ao pedestre. Quando não há a possibilidade, é feito esse recuo na via pública, destinando o espaço protegido para o pedestre. Então isso é um grande avanço. Eu vejo que o setor público avançou muito na questão da implementação de novas vias, da pavimentação asfáltica de novas vias, melhorando a infraestrutura para os veículos e também chamando atenção para a sinalização horizontal, com a colocação de faixas de pedestres. O que precisa ainda melhorar justamente é a questão do passeio público. Né? Então nós temos essa necessidade de olhar o passeio público. Então agora eu acho que é um momento em que é necessário essa visão, embora nós tenhamos algumas vias aí feitas pelo município que estão respeitando então a questão também da execução do passeio público. Passeio público que, aliás, também tem alguns questionamentos até com relação à parte, você falou em acessibilidade, e aí a gente sabe que tem alguns problemas ainda relacionados principalmente quando se trata de cadeirantes, pessoas, né, que precisam esse acesso. Você vê que ainda tem problema com relação a essas questões? Muito. É justamente isso. Acho que faz umas 2 semanas eu estive reunido com alguns, uma associação que está sendo retomada aqui no município, liderada lá pela pastora Aline da Igreja Pioneira, Batista Pioneira, e nós conversávamos justamente sobre isso, que nós precisamos avançar. Por exemplo, nós precisamos criar rotas alternativas para aquelas pessoas que têm hoje a necessidade de usar uma cadeira de rodas e que ela não consegue andar no passeio, circular no passeio com a sua cadeira, porque inexiste esse passeio. Sim. Então, como que ela vai ter acesso ao serviço público, principalmente a questão da saúde, como que ela vai ter acesso ao lazer, como que ela vai ter acesso ao transporte coletivo, então, como que ela vai ser independente na sua vida se não tiver essa rota, ao menos que ela possa ter acesso ao serviço de transporte coletivo e até para se deslocar individualmente, sozinha, na via pública. Então, são questões que a gente tem que analisar. É uma conversa que isso não cabe só ao órgão executivo de trânsito, mas também intersecretarias, porque a saúde tem que estar envolvida nisso, a educação Sim. tem que estar envolvida nisso, a própria habitação tem que estar envolvida nisso, porque na questão da saúde, a Secretaria da Saúde ela tem essas informações de quem são os usuários que têm essa necessidade de dificuldade de locomoção, que pode então ser mapeado os bairros onde essas pessoas são atendidas e de que forma que elas se deslocam. O próprio agente de saúde pode fazer esse trabalho dessa verificação, que ele tem essas informações. Então isso é importante que o órgão executivo de trânsito ele tenha essa conversa junto com esses órgãos. Sim. A educação é a mesma forma, né? Aquele aluno que tem essa necessidade de se deslocar com a sua cadeira de roda ou com uma muleta, enfim, uma bengala, e que precisa ter esse passeio qualificado. E aí, na questão da habitação, nem se fala. A habitação, ela é hoje nós vamos ter aí várias casas sendo entregues logo à comunidade e que vão ter que ter acesso ao transporte coletivo. Como que vai se dar esse acesso? Então, não é o trânsito, ele atinge a todos, né? Sim. Então, ele não é só o órgão isolado. Então, ele tem que ter essa democratização na conversa com os usuários e também aí com os demais órgãos que fazem parte da administração. Certo. Bom, nós tivemos aí também mudanças diversas com relação à parte do trânsito, que envolve sentido único, enfim, neste ponto está no caminho também o que deve ser feito com relação a as próprias ações voltadas aí à mobilidade urbana, Bira, seu entendimento? Eu acredito que sim. Nós ainda temos que avançar agora, por exemplo, na questão do afunilamento do trânsito. Eu vou dar um caso aqui que eu vejo como um caso crítico que a gente precisa ser resolvido, que é a questão da Álvaro Chaves. Horários de pico, até entre picos, há uma dificuldade, por exemplo, do acesso à rua 13 de Maio, na esquina eu falei, Álvaro Chaves, da Álvaro Chaves com a 13 de Maio. Depois a continuação é Paraná. Sim. Ali nós temos uma lentidão, talvez até exacerbada assim, na questão de tempo
de deslocamento dos veículos, principalmente nos horários de pico. A gente percebe por quê? Porque há um afunilamento, que ela vem em mão única, então ela chega na rótula. Então tem que haver uma solução. Eu, conversando com outros, né, também engenheiros que já vieram visitar o município nesse período, a gente acredita firmemente que a 13 de Maio ela deve ter uma instalação de semáforos inteligentes e que possam ter aí a tão chamada onda verde. Sim. Né? Porque praticamente todos os cruzamentos da 13 de Maio, desde a Avenida 21 de Abril até a rua Benjamin Barquello, praticamente por vários pontos, ao menos até aqui a Jorge Leopoldo Weber, ela tem problema com os cruzamentos, né, das vias que chegam. Então toda ela tem que ter um olhar carinhoso, vamos dizer assim, carinhosamente ser olhado a 13 de Maio, porque ela é um eixo aí que liga sul-norte, norte-sul, e que nós precisamos ter então esse olhar de envolvimento e também com relação à implantação de tecnologias que possam auxiliar na gestão de trânsito. Sim. Tanto na questão do controle do tráfego durante os horários de pico ou entre picos, e também na questão do controle da velocidade. Eu acho que com relação ao controle de velocidade, a gente já debatia isso com o prefeito Andrei, a possibilidade de se ter uma parceria público-privada na gestão de trânsito. Aí não se trata simplesmente de trazermos técnicos, engenheiros especialistas na área de engenharia de tráfego para nos dizer o que é necessário ser feito, mas também buscar investimento em tecnologia. Nós também temos aqui a nossa universidade, a Unijuí, que ela é muito importante nesse cenário, que nós temos discutido várias alternativas, principalmente para o transporte público também. Então, esse investimento em tecnologia, ele facilita a vida de todo mundo. Eu falo da onda verde, né, na 13 de Maio, mas ela pode ser feita em outras vias, como a 19 de outubro, a Bento Gonçalves, a Rua do Comércio, várias outras vias que têm um trânsito pesado no horário de pico. E para o transporte coletivo ser atrativo, também há tecnologias que podem fazer com que o próprio transporte coletivo acione os dispositivos semafóricos para que eles possam abrir quando o transporte está passando. Então, facilita e aumenta aí a velocidade desse transporte. Nós não vamos ver ônibus a 80 por hora, mas nós vamos sair de 15 km por hora para 20, talvez, melhorando aí. Melhorando, dar mais acessibilidade, mais rapidez. Bom, você falou também com relação à parte dessa parte do trânsito, fluir mais nessas ruas que estão sendo colocadas no sentido único, enfim, Bira. E também, até poucos dias era discutido na própria Câmara de Vereadores essa própria possibilidade de Juí ter a necessidade, você citou isso, um engenheiro de tráfego. Você acha que há essa necessidade hoje? O município precisa ter uma pessoa capacitada, especializada para isso, em função da quantidade de veículos que nós temos trafegando diariamente na cidade? Eu acredito que é importante. Sempre que nós temos alguém que tenha um olhar mais técnico e que tenha a noção das questões que podem ser implantadas no município para a melhora da trafegabilidade é importante. Mas eu vejo também que é isso. A própria Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é instituída pela Lei 12.587 de 2012, ela traz no bojo dela as condições que o órgão executivo de trânsito deve ter para fazer com que esse trânsito flua. E uma delas é a questão da priorização do transporte coletivo, do deslocamento a pé e do ciclo viário, tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, eu vejo assim, não basta nós só termos o técnico que vir aqui e dizer o que nós temos que apontar, talvez algumas sugestões do que pode ser feito, porque é aquilo que eu disse, aí nós temos um custo, e esse custo não é baixo, e é um custo alto e que pode ser feito, então, por meio de uma parceria público-privada na questão da gestão do trânsito. Porque o que o técnico vai vir fazer? Ele vai vir aqui, vai ficar talvez 30 dias, 60 dias, vamos lá, no máximo um contrato aí de 90 ou de
180 dias, enfim, ou um ano até, e aí ele vai dizer, aqui eu preciso botar um semáforo, aqui eu preciso fazer uma onda verde, aqui eu preciso botar uma lombada eletrônica, Sim. aqui eu preciso... Ele vai apresentar soluções, né? E aí vai ficar a critério do executivo executar, o que vai ser feito. Então, simplesmente trazer um técnico e dizer o que tem que ser feito não basta. Nós temos que ter esse recurso também, já saber que nós vamos ter um investimento muito alto no controle e na gestão desse trânsito. E também o órgão executivo municipal de trânsito, ele tem que ter junto aos seus a sua estrutura um apoio técnico também nessa área, né? Quem vai executar, quem vai estar aqui para atender e trabalhar também precisa ter esse olhar de uma forma técnica também. Então é isso que eu penso, né? Então a gestão do trânsito, ela não é uma tarefa muito fácil de se fazer. Eu confesso para ti que é muito desafiador, né? E a gente sabe que a Ijuí nós tivemos sempre um grande respeito pelas faixas de pedestre. Então ainda nós temos esse respeito e que nós não podemos perder. Então são ações de educação para o trânsito, são ações de fiscalização, são ações também com relação à engenharia. Então acho que conseguindo aliar todas essas três áreas, que são os três pilares, aí nós conseguimos ter um trânsito mais humanizado, que é o que é preconizado na Política Nacional de Mobilidade Urbana. E o planejamento urbano como um todo, aí quando daí nós vamos falar da questão da educação, da questão dos polos geradores de tráfego, quais são os locais que atraem, por exemplo, o Parque da Pedreira. Quais são os momentos que o Parque da Pedreira, na hora do lazer, tem mais movimento? Como que nós vamos atuar lá? A nossa universidade, os nossos hospitais. Então, tu tem que olhar a cidade e planejar a cidade como um todo. E quando a gente vai fazer esse planejamento, nós temos que pensar a cidade para todos. E aí nós temos que ver quem são os nossos, quais são as pessoas que necessitam do transporte coletivo mais próximo da sua casa. Nós temos que ver essa rede de transporte coletivo, nós temos que fazer com que ela esteja interligada com a rede de ciclovias ou ciclofaixas que ainda precisa ser feita. Então, assim, lá atrás nós tínhamos contratado o Instituto Procidades, que é a responsável técnica, é a arquiteta Ida Bianchi, que é uma expoente hoje a nível nacional, estadual, aqui do estado do Rio Grande do Sul, mas também a nível nacional, com relação à mobilidade, e que ela já tinha feito esse desenho do que era necessário ser feito. Então, agora é preciso revisar isso, né? Então, e ter essa clareza de que só apontar o que tem que ser feito não adianta. Nós temos também ter a certeza de que nós vamos ter esse recurso para investir nessas melhorias. Exato. Muito bem. Bira, outro ponto, ainda no trânsito, na parte da faixa azul no centro, né? Tem problemas de estacionamento, tem falta de estacionamento, tem muitas questões com relação a isso. O que você entende que pode ser feito para, digamos que, amenizar toda essa problemática aí? A gente sabe, assim, que o ideal seria que todos nós, e daí, Zalmir, eu também me policio com relação a isso, que todos nós usássemos menos o automóvel, nos deslocássemos mais a pé, ou talvez com bicicleta, enfim, né? E que aí nós teríamos uma diminuição, que é isso que está lá escrito na Política Nacional. Mas, por outro lado, nós temos um aumento significativo em 10 anos de mais de 27%, aliás, 47% de aumento da frota de veicular em 10 anos. Então, isso é muito grande, é um número muito grande. Então, assim, há muito veículo, nós queremos que todos estacionem na frente do nosso estabelecimento comercial. E aí também há o proprietário quer estacionar, o funcionário quer estacionar, o servidor público quer estacionar, deixar ali, acaba deixando o dia inteiro ali, e não há, para aquelas pessoas que realmente necessitam meia hora, uma hora, não tem esse estacionamento. Lá atrás, em 2012,
eu já colocava, quando coordenador de trânsito, a necessidade de nós terceirizarmos o serviço de gestão do estacionamento rotativo. E é uma discussão, veja bem, isso faz já 12 anos, né? Então essa discussão que vem acontecendo, e nós estamos sempre nessa. Então eu acho que é preciso ter uma decisão, ou vamos terceirizar ou vamos melhorar o que a gente tem. Eu defendo as pessoas dizem, a privatização não é a privatização, é a terceirização desse serviço. Por quê? Eu vejo que hoje a grande dificuldade nossa é com relação à fiscalização. Aquela época já era a questão da fiscalização, porque se você entregar, você não vai estar entregando a cereja do bolo, porque a cereja do bolo, vamos dizer assim, o que rende mais no caso, então vamos dizer assim, que nós estamos falando de recurso aqui, né? Claro. É o aviso de irregularidade. O cara está irregular, ele vai pagar os R$17 hoje, né? Então, e ao invés de pagar os R$2, ele optou por não colocar, então ele vai pagar os 10. Mas não há um controle eficiente hoje no nosso, não é de hoje, há muito tempo não há esse controle eficiente, porque nós não temos perna para isso. O município ele não tem pernas para tornar eficiente o nosso estacionamento rotativo, porque precisa de muita gente. Agora, o setor privado, ele pode ter essa perna, por quê? Porque ele está fazendo com que o estacionamento realmente ele seja rotativo, porque ele vai botar 10 pessoas trabalhar numa quadra, vamos dizer, estou exagerando aqui, mas ele vai botar 10 pessoas, por exemplo, trabalhar no centro da cidade, e essas 10 pessoas vão estar circulando e vão estar anotando e vão estar controlando, e elas vão estar dando o troco, elas vão estar fazendo o troco, elas vão estar orientando, elas vão estar conversando, e hoje tu não tem ninguém fazendo esse tipo de serviço. É difícil, né? Então se tu não consegue achar vaga, porque o Bira estaciona ali e fica a manhã toda estacionado e não acontece nada com ele não ganha nem o aviso de irregularidade nem a autuação. E esse aviso de irregularidade e a autuação da infração de trânsito, caso não seja paga a irregularidade, esse recurso fica com o município, continua sendo do município. O que simplesmente a terceirizada faz é a gestão da vaga, é a cobrança dos R$2, que talvez possa aumentar um pouco aí, né? Eu não sei como é que está a questão aí de valores, mas enfim, né? Mas vai chegar aqui a 2,5, né? Mas é esse valor que ele vai pegar para fazer a gestão, para fazer andar, para fazer rodar, aliás, essas vagas serem realmente rotativas, porque fazendo com que a pessoa que fica meia hora, ela fique meia hora, que ela quiser ficar 1 hora, ela fique 1 hora. Há um debate também com relação ao tempo de tolerância. Cara, eu acho meio complicado a tolerância por causa da questão da fiscalização, mas tudo bem, né? Quem defende, acho que também está defendendo o estacionamento rápido, mas o próprio Código de Trânsito, ele já permite com que a legislação de trânsito, ela já permite com que eu possa ter estacionamentos de curta permanência, que é entre 15 e meia hora com o pisca-alerta ativado. Então, eu já posso disponibilizar esse tipo de vaga, assim como tem algumas vagas aqui no centro. Eu percebi que houve uma diminuição também um pouco nessas vagas, mas são vagas que estão ali disponíveis para quê? Mas aí você tem que ser coerente, você tem que estacionar e deixar o pisca-alerta ligado e ficar aqueles 15 minutos ou 30 minutos. Aqui em Juiz, nós optamos por ter vagas de permanência rápida de 30 minutos. Então, é 30 minutos com o pisca-alerta ligado. É óbvio que talvez haja, às vezes, uma desatenção de um condutor que possa não perceber que ali é uma vaga de 30 minutos. Mas eu sempre digo assim, aquele cara que sabe que ele não vai ficar só 30 minutos, ele não vai ligar o pisca-alerta. Então esse ali tu sabe que ele não vai ficar 30 minutos, que ele vai ficar mais. Mas o cara que ligou o pisca, ele acionou ali, então ele vai ficar os 15 minutos ou 30 minutos com certeza, porque ele sabe que depois pode ser multado. Exato. Então agora, já existe essa possibilidade, né? Claro, há essa falta de local, a falta de espaços para estacionar, e
E também até a gente sabe que não tem nem gente suficiente também para trabalhar, né? Os próprios agentes de trânsito não conseguem fazer toda essa fiscalização. A própria cobrança também, eu acho que falta inclusive um sistema que ofereça, porque, por exemplo, muitas vezes eu vou ficar lá um determinado tempo no local, vou num local de forma rápida, e aí você deixa o carro lá, volta, de repente você está sendo autuado porque tu ficou 10 minutos ali, tu não quis pagar R$1, né? Então, talvez tenha que ter uma possibilidade maior também, uma parte de flexibilização, ou sei lá, enfim, para que possa não ser prejudicado também esses condutores que precisam desse tipo de serviço, né, Bira? Eu acredito que daí, se nós fôssemos dar esse tempo de tolerância, eu acho que deveria de ser no final. Sim. Né? Por exemplo, assim, no início é meio complicado, né, tu controlar esse ponto. Agora, o cara retirou o ticket, tirou para meia hora, aí daqui a pouco não deu certo no banco, ficou um pouco mais tempo, e aí então, sei lá, no final ali era até 1h30, então ele tem até 1h45 para retirar o carro. Pois é. Eu acho que é importante, talvez, se fosse dar esse tempo de tolerância nesse sentido. Porque realmente, né, agora no controle do cara que vai botar, deu 15 minutos, daí o que tu vai fazer se ele não colocou o ticket e não vai ali tirar o carro? Sim. Né? Então eu acho que a tolerância pode ser no final. E em outros municípios, assim, e aqui também não é diferente, a possibilidade de que você compra para 2 horas e você pode estacionar em todo o sistema rotativo, né? Outra questão, a modernização dessa cobrança. Nós vimos hoje que tem municípios que tem uma tagzinha, tem outros que tem já no próprio celular, tu já tem o dispositivo que pode fazer a leitura. Essa é outra dificuldade, muitas vezes não tem também um meio de pagar, né? Tu vai pagar lá, tu não tem uma moeda, nem sempre tu vai ter uma moeda de R$1, tu vai estar um cartão, deveria ter, não sei, até parece que tem um sistema de cartão, tu compra um cartão, hoje tem, né? Os nossos parquímetros aqui, eles estão integrados aí que tu pode fazer essa utilização por meio de cartão. Sim. Mas eu vejo que tem outras questões já mais modernas aí, isso que inclusive eu debatia isso ainda lá quando eu era o secretário Jair da Rosa, e nós fizemos um debate com o pessoal de São Paulo também, não me lembro, era eu, o Jair, e aí um representante lá de uma empresa de São Paulo, que nós estávamos falando justamente das alternativas quando foi tentado substituir as máquinas. Quando substituíram, houveram algumas substituições das máquinas de parquímetro, que a gente já discutia isso com relação a modernizar o sistema de cobrança, né? Já que ia ser alterado, então a máquina de estacionamento rotativo deveria ter sido então já para um sistema mais moderno. Certo. Muito bem, Bira, a gente sabe que tem muitas coisas para fazer no trânsito, muitas questões, isso é importante, essas contribuições para que aos poucos venham sendo implementados, né, e essas mudanças, né, que estão feitas. Então, na verdade, o caminho, no seu entendimento, também seria uma certa terceirização desses serviços, mais ou menos assim? Eu acredito que sim. Eu entendo isso como uma necessidade. Aliás, uma vez nós fizemos um debate na rádio, você colocava até uma pessoa que tinha uma empresa, acho que colocava essa possibilidade. Foi a Digicom, né? Acho que foi a Digicom. Sim. E é isso, porque, e veja bem, vamos pegar o exemplo de Caxias do Sul. Caxias, eles têm a onda marrom, a área marrom também, que é por carga e descarga. Nós temos problema de carga e descarga. Sim. Então, assim, veja bem, se nós tivermos aí agentes de trânsito, naquela época, então vamos lá, quando eu estava no trânsito, nós tínhamos uma necessidade de termos 40 agentes de trânsito para fazer toda a fiscalização, tanto da cidade como um todo, mas principalmente da região central, onde há uma proibição de circulação de veículos grandes, né, como caminhões, e que hoje também nós não conseguimos fiscalizar. Então, tem coisas que nós não conseguimos ainda atender e que nós podemos lançar mão das tecnologias existentes hoje para que nos auxiliem nesse formato, então, de fiscalização e de atuação junto ao trânsito. Mas precisamos também ter os agentes na rua, nós precisamos ter o agente não só naquela questão da repressão ao infrator, mas no controle da fluidez da mobilidade, do atendimento ao cidadão, enfim, dessa humanização. Um trânsito mais humano, ele também requer que os seus agentes também tenham essa capacidade de educar
educar para o trânsito. Tá certo, ok. Obrigado então. Bira Ertal falando aqui conosco sobre trânsito na cidade de Juí. Um abraço, Bira, estamos aí sempre à disposição aí para debater esses e outros assuntos. Muito obrigado, Zomir, fico à disposição sempre que o amigo entender necessário e me chamar, não só para essas questões, a gente também tem aí a questão da inovação, da tecnologia. Exato, nós estamos envolvidos aí junto com o movimento Impulsa Juí, lá na Criatec, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Então são muitas ações que nós fizemos aí pela nossa cidade. Muito obrigado. Ok, obrigado. Conversamos com Bira Ertal aqui no nosso programa.